بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 18 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 23 de abril de 2019, continuamos a nossa aula sobre as regras do jejum e, como vimos na aula anterior, a definição do jejum, e também lemos algumas virtudes presentes nas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o jejum de maneira geral. Hoje vamos ler e tentar traduzir a sentença de jejuar o mês de Ramadã. يقول المؤلف: حكم صوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام، والدليل على هذا الحكم الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. O autor diz: o julgamento ou a sentença de jejuar o mês de Ramadã. Qual é que é a sentença de jejuar este mês? E diz que é um pilar de entre os pilares do Islão. E a prova desta sentença é o livro de Allah, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e o consenso, a unanimidade da comunidade islâmica sobre o facto que jejuar o mês de Ramadã é um pilar do Islão e que é uma obrigação. Então, a prova tirada do Alcorão é a palavra de Allah Azza wa Jal, onde diz: ó fiéis, foi-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito às comunidades anteriores, esperando assim que temeis Allah. Este versículo está na Surat al-Baqarah e é o versículo número 183. A segunda prova é a palavra de Allah Azza wa Jal, que diz: o mês de Ramadã foi o mês em que desceu, o mês em que foi revelado o Alcorão para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. Então, quem o presenciar de entre vós, então deverá jejuar. Este versículo está na Surat al-Baqarah e é o versículo número 185. Então aqui tiramos vários benefícios. Primeiramente, no primeiro versículo, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que o jejum não é um acto de adoração particular à religião muçulmana, à comunidade muçulmana, mas que foi uma obrigação
que foi ordenada às comunidades que vieram antes da comunidade e da al-Ummat al-Islamiyya. E Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que o objetivo e a razão principal do jejum é que a pessoa consiga atingir um nível elevado, que é o nível de temer Allah. Então o objetivo principal do jejum é que a pessoa tema Allah, que o temor de Allah entre no coração da pessoa. Então cada um de nós tem de guardar no seu espírito que uma das grandes razões do jejum e dos objetivos do jejum é de temer Allah Tabaraka wa Ta'ala, como ele nos diz neste versículo, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. No segundo versículo, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que o Alcorão foi revelado no mês de Ramadã, que desceu no mês de Ramadã, e que o Alcorão é uma orientação e é uma evidência para a humanidade. E vemos aqui que o Alcorão foi revelado para toda a humanidade, para todos os humanos, e que é uma orientação para eles, e que é um discernimento entre a verdade e a mentira, entre a verdade e a falsidade, entre o caminho correto e o caminho desviado, entre o bem e o mal. E para acabar o versículo, Allah Tabaraka wa Ta'ala nos informa que a pessoa que presenciar este mês, que é o mês de Ramadã, então deverá jejuar. يقول المؤلف: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه من حديث ابن عمر. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، متفق عليه واللفظ للبخاري. Em relação à sunna e às provas que o jejum do mês de Ramadã é uma obrigação e que faz parte dos pilares do Islão, na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith, uma narração que foi relatada pelo imam al-Bukhari e pelo imam Muslim, e que foi narrada pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar, que é o filho de Umar radiyallahu anhuma, que disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o Islão repousa sobre 5 pilares: o testemunho que Allah é o único que merece realmente ser adorado e que Muhammad é o mensageiro de Allah, realizar a salah, a oração, dar a zakah, a esmola, e o hajj, a peregrinação, e o saum de Ramadã, que é o jejum do mês de Ramadã. A segunda narração é uma narração que foi feita
pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Talha ibn Ubaidillah, e que foi relatada também pelo Imam al-Bukhari e pelo Imam Muslim, e esta versão que lemos agora é a versão do Muslim, do Imam al-Bukhari, onde este companheiro diz que um homem se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam e fez-lhe uma pergunta. Perguntou-lhe: ó mensageiro de Allah, qual é que é o que é obrigatório para mim como jejum? Qual é o jejum obrigatório para mim? Qual é o jejum que Allah tabaraka wa ta'ala me obrigou a fazer? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: o mês de Ramadã. O mês de Ramadã. E se quiser jejuar mais, então será um jejum voluntário, um jejum facultativo, que não é obrigatório. A terceira prova é al-ijma', que é, como dissemos, a unanimidade da comunidade islâmica, o consenso da comunidade islâmica. E quando dizemos o consenso, é o consenso dos sábios, é o consenso da ulama, dos sábios da comunidade islâmica, os sábios da Sunna, que estão todos com uma opinião única que o mês de Ramadã é uma obrigação de jejuar e é um pilar do Islão. E que é uma coisa, é uma questão da religião conhecida por todos. É uma coisa da religião conhecida por todos. Ninguém pode dizer que não sabe que o mês de Ramadã não é obrigatório. E a pessoa que nega ou recusa a obrigação de jejuar no mês de Ramadã e que o jejum do mês de Ramadã é um pilar do Islão, então esta pessoa é considerada como descrente. Sai do Islão. É considerado como um apostato. Considerado como um apostato. Uma pessoa que saiu do Islão. E hoje em dia, até os não muçulmanos, que não fazem parte da comunidade islâmica, todos sabem que Ramadã é um mês onde os muçulmanos fazem jejum e que é uma obrigação para eles. Então, vimos aqui as três provas. Primeiro, o livro de Allah, a palavra de Allah, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, e em terceiro lugar vimos a unanimidade da comunidade islâmica sobre o facto que jejuar o mês de Ramadã é um pilar do Islão e que é obrigatório. A segunda questão é: يقول المؤلف بما يثبت شهر يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. A última questão da nossa aula de hoje será: como é que confirmamos, ou como é que estabelecemos a entrada do mês de Ramadã? E a entrada do mês de Ramadã é estabelecida e é confirmada pela visão da lua. Pela visão da lua. E aqui é importante dizer que a visão da lua tem de ser feita de maneira natural. Tem de ser feito a olho nu, como se diz. A olho nu.
é simples e não necessita, como certas pessoas fazem, pessoas que se afastaram da Sunna e que deixaram esta facilidade, que é o facto de olhar a olho nu e de observar a lua nova, trocaram a Sunna para os cálculos astronómicos. E os sábios da Sunna estão todos de acordo sobre o facto que calcular a entrada do mês de Ramadã através dos cálculos astronómicos não é permitido. Nós somos uma comunidade simples. É-nos suficiente para estabelecer a entrada do mês de Ramadã a visão ocular. A visão a olho nu. A olho nu. Isto é uma questão muito importante que deve ser compreendida por todos. A segunda parte é, e a segunda questão também muito importante, é o facto que uma só pessoa muçulmana, uma pessoa íntegra religiosamente e moralmente, se esta pessoa nos diz que viu a lua, nós começamos a jejuar com o testemunho desta pessoa. Mesmo se for uma só. Não é uma condição que sejam 2 ou 3 ou mais. Uma só pessoa. Uma só pessoa que seja muçulmano, que seja íntegre religiosamente e moralmente, aceitamos dele o testemunho e começamos a jejuar. Então vimos aqui que, para estabelecer o mês de Ramadã, a entrada do mês de Ramadã, é necessário observar a lua, e se a pessoa que observou a lua é uma só e que viu a lua, e que esta pessoa é íntegre, que é muçulmana, que é íntegre religiosamente e moralmente, aceitamos dele o testemunho e começamos a jejuar. Posso mencionar aqui rapidamente o que os sábios disseram sobre o que é uma pessoa adl, thiqa, e os sábios disseram que é man istaqama fi dinihi wa muru'atihi. É a pessoa que é íntegre religiosamente e moralmente. Contrariamente, é o que é o contrário da pessoa que é adl e que é thiqa, é o que é chamado al-fasiq. Al-fasiq, que é al-musir ala al-ma'asi, tarikun lil-wajibat. É a pessoa que persiste sobre os pecados e abandona as obrigações. A pessoa que faz grandes pecados, pecados capitais, e que abandona as obrigações, que não cumpre o que é obrigatório, esta pessoa é considerada como um fasiq e não aceitamos dele o testemunho. Wallahu a'lam. Depois, o autor nos fala de outra questão, que é: se, por exemplo, no dia 29 de Sha'ban, que é o mês antes de Ramadã, no dia 29 as pessoas observam o céu, observam o horizonte, para ver se veem a lua nova, que é o que nos mostra a entrada do mês de Ramadã. Se nesse dia, no dia 29, as pessoas olharem no horizonte e que o horizonte estiver limpo, sem nuvens, sem nenhuma tempestade de pó ou de areia, como existem em determinados países do mundo, se o céu estiver limpo e que não observarem a lua no dia 29, e isto faz-se na parte da tarde, entre Al-Asr e Al-Maghrib, se não observarem a lua e se não a verem, quer dizer que o mês de Sha'ban será de 30 dias.
No segundo caso é o caso em que o céu está tapado através de, por exemplo, nuvens ou uma tempestade de pó ou de areia e que não temos a possibilidade de observar o céu, o horizonte corretamente. Então, neste caso, qual é que é a solução e qual é que é a sunna? O profeta sallallahu alaihi wasallam deu-nos ordem de não jejuar no dia a seguir, que será o dia 30 do mês de Sha'ban. Então, desta forma, o mês de Sha'ban também terá 30 dias. E o facto de que não estejamos na impossibilidade de observar a lua nos impede também de jejuar. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a sua comunidade de jejuar nesse dia, que é o chamado dia da dúvida, Yawm al-Shak. Yawm al-Shak não é autorizado de jejuar. Então, se no dia 29 não pudermos ver a lua por causa das nuvens ou de outra razão qualquer, não jejuamos no dia a seguir. Não jejuamos no dia a seguir, quebramos o jejum e contamos como se fosse um dia do mês de Sha'ban e assim completamos o mês de Sha'ban 30 dias. Completamos o mês de Sha'ban 30 dias. E a prova do que o autor disse agora é uma narração que foi feita pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, radiyallahu anhu, e que foi relatada pelo Imam al-Bukhari e pelo Imam Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dá ordem de jejuar depois de termos visto a lua e de quebrarmos o nosso jejum também depois de termos visto a lua. Aqui, esta ordem de jejuar depois da visão da lua é a visão da lua de Ramadã, para começarmos o mês de Ramadã. É o que chamamos aqui o estabelecimento da entrada do mês de Ramadã. E a segunda visão é a visão do mês de Shawwal, que é o mês que vem depois de Ramadã, que com a entrada e com o estabelecimento da entrada da lua de Shawwal nos indica o fim de Ramadã e o dia de Eid al-Fitr, a festa de al-Fitr, que é o dia em que quebramos o jejum e é o último dia de Ramadã e o primeiro dia de Shawwal. A festa de Eid al-Fitr é no dia 1 de Shawwal. Então, para determinarmos a entrada do mês de Ramadã, olhamos para a lua. Se vermos a lua, começamos o mês de Ramadã e começamos a jejuar. E também no fim do mês de Ramadã, olhamos para a lua, olhamos para o horizonte. Se vermos a lua do mês de Shawwal, então quebramos o nosso jejum e fazemos al-Eid, a nossa festa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz depois que se alguma coisa se vem pôr entre nós e a visão da lua, al-Ghum, que podem ser as nuvens, pode ser uma tempestade de pó, de areia, etc. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dá a solução que é de completar o mês de Sha'ban 30 dias. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.